Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do CatimbaCast, a resenha esportiva aqui do nosso canal Francamente e Francamente ABC. Lembrando que você pode nos acompanhar através do YouTube, evidentemente, mas também lá no portal francamenteabc.com.br. Está aí no tablet, no seu PC, no desktop. Só escorrega aí a barra até o player do YouTube. Você pode acompanhar dentro do portal mesmo o nosso programa de esportes. Agora, a gente tem sempre essa resenha esportiva, tem também as nossas entrevistas no Francamente ABC Entrevista, tá tudo aí em playlists para você dentro do nosso canal no YouTube. Francamente ABC, você segue também nas redes sociais, estamos além do YouTube, além do TikTok, estamos também lá no Facebook, no Threads, no X, no Instagram, todas as redes sociais para você acompanhar Francamente ABC, tá bom? E no nosso CatimbaCast de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. Vamos falar um pouco de marketing esportivo, de gestão também voltada para o esporte, com a Karen Paiva, que é gestora da Ocel Esporte. É uma ex-atleta também, então a gente vai poder falar um pouco sobre transição de carreira do atleta, né, do ex-atleta, para outras funções. E a Karen optou por fazer gestão e sem sair, né, o que eu acho mais interessante também, sem sair da área esportiva. É um prazer para a gente te receber aqui, viu, Karen? Seja bem-vinda ao nosso CatimbaCast. Não sei se no vôlei era assim, eu sempre começo com essa brincadeira do nome, né, do nosso podcast, o Catimba, porque no futebol tem muito essa coisa do catimba. No vôlei eu lembro dos confrontos de Brasil e Cuba, né, quando a gente pensa em catimba. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer. Eu falo que hoje a vida é agora porque eu estou misturando o melhor momento pessoal e profissional dentro da Ocel, vivendo novamente com o esporte. Então, para mim é uma honra estar aqui e ficou marcado Brasil e Cuba, mas eu não entro na quadra para perder, não. Eu tô assim, tô no entretenimento, mas falar assim, eu tô ganhando, eu falo, mas é uma competição? Você não tinha falado que era competição, porque daí eu me transformo. Ô, Karen, foram quantos anos dentro da quadra como atleta? Olha, eu comecei com 9 e parei com 26. E parei, Parou na cedo, verdade, né? no meu auge, assim, na verdade, foi um episódio, né, na família. Meu pai faleceu de câncer e foi um câncer muito repentino. E meu pai era muito presente. Assim, até ontem, vou dar um beijo aqui para a Rádio ABC, que a gente estava lá ontem, contando sobre as coisas assim de bairrista, de Santo André. E meu pai foi uma figura que começou incentivo nosso dentro de casa. Então, quando aconteceu, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uns irmãos também que são atletas. Sim. Então, a minha irmã foi era assim, estava no alto nível também, uma atleta que foi para as Olimpíadas, e o meu irmão estava começando a atingir esse êxtase do esporte, né? Todos do vôlei? Todos do vôlei. E eu fiquei 10 anos com o Zé Roberto Guimarães e eu falo assim, a gente tem que entender um pouquinho entre linhas, porque o Zé Roberto falava para todo mundo fazer a faculdade. Ele sempre incentivou a gente a estudar e eu era a única que fazia a faculdade. Nessa hora que aconteceu, né, o que aconteceu, eu dos meus irmãos era a única que tinha a faculdade. Eu falei, ó, continuo com a carreira que eu vou ver o que eu posso fazer para não abandonar minha mãe. Na verdade, a intenção era essa. Bati lá na porta do Colégio Objetivo, que a gente sempre foi bolsista lá. Eu falei, ó, eu tô aqui com o meu currículo, eu já tenho a faculdade, né? E entrei, nunca mais saí. Eu saí, na verdade, eu trabalhei no Objetivo por 16 anos. E qual foi a sua graduação? Eu fui até pós-graduação. Eu fiz a Faculdade de Educação Física, depois eu fiz nutrição. Mas já voltado para a gestão? Não. Era de educação física mesmo. Na verdade, naquela época, como a gente era atleta, assim, normalmente a gente pensa que vai ser uma comissão técnica, um fisioterapeuta, um auxiliar técnico, preparador físico. Nunca imaginava. O marketing, eu sempre tive, assim, curiosidade. Mesmo quando atleta, eu era juvenil, eu jogava no time da Colgate adulto. Uhum. Então eu tinha assim muita curiosidade em saber o quanto que era aquele investimento que o time fazia para ter um time de Superliga, para ser campeão, para atingir, né, nessa questão
Depois a minha irmã jogou pro Leite Moça de Sorocaba. Sim. Aquilo foi foi uma coisa inédita no mercado de marketing esportivo com a marca. Então eu tinha essa vontade de entender isso, mas nunca eu fiz educação física e fiz nutrição. E depois de algum tempo, já na área escolar, como professora, eu fui crescendo também e virei coordenadora das 7 unidades aqui, das 7 cidades do ABC. E ali eu falei, eu vou fazer marketing esportivo, porque eu comecei a fazer evento esportivo dentro da escola, né? Então eu fazia, chamava Oliob, que era unidade contra unidade, depois cidade contra cidade. Então eu comecei a enxergar que poderia fazer um marketing para buscar patrocínio, ou fazer como divulgar essa Olimpíada, ou a marca mesmo. Mas foi muito, muito caseiro, assim, Frank. Eu confesso que eu sempre fui uma pessoa, assim, de conquistar habilidade ali na hora que, sabe, você tá cozinhando, você inventa a receita? Sim. Era mais ou menos isso. Assim. Vai acontecendo e você vai aprimorando, né? Olha, e você falou, você lembrou aí dessa questão do vôlei com as marcas, né? Isso é marcante para a história do esporte brasileiro, né? Sim. Porque o vôlei trouxe essa coisa de agregar a marca, né, do patrocinador, né, de colocar o nome do patrocinador no nome da equipe, né? E durante alguns anos, até hoje acho que existe um pouco assim, por conta até dessa questão de relação de patrocínio e tudo, algumas transmissões acabam não registrando o nome, né? Fala o nome da cidade, eu falo isso. Mas assim, essa questão da marca no esporte, ela veio com o vôlei, né? E isso é muito emblemático, acho que. Porque foi uma necessidade. Hoje até, assim, nos bastidores, né? Através da Ocel Sport, eu fui entender o que significava modalidade de elite. Quando eu falava assim, o vôlei é de elite. Por quê? Porque foi uma necessidade e a gente cresceu demais. O vôlei, ele começou a conquistar títulos e precisava de recursos. Então, aquilo não dava mais para ser só da confederação. Eram torneios caríssimos e a marca do Brasil ficou muito forte. Então, a gente começou a ser campeão mundial, interclubes. Então, era o futebol e depois já vinha o vôlei. Dessa parte, foi mais ou menos assim. Uhum. Eu converso um pouco, de vez em quando, assim, mando umas mensagens para o Brunoro, né, que foi um precursor também dessa questão aí do marketing esportivo, né, e curiosamente, ou não por acaso, ele vem do vôlei também, e ele sempre fala, nas nossas conversas, assim, ele sempre fala da dificuldade que é para você conseguir um investimento para o voleibol, por exemplo, com relação ao futebol, né, da diferenciação. Então, assim, acho que quanto mais dificuldade, mais habilidades você acaba conquistando, né? Adquirindo, porque é isso que eu falo, é uma necessidade. Você não vai desistir, tem que realizar. Uhum. E como é que a Ocel pintou? Então, na verdade, assim, você pode perceber que eu sou uma pessoa muito, assim, eu confesso que eu tenho uma garra muito diferenciada, assim, eu sou bem determinada. E na Ocel, eu não tinha visto ainda esse apoio ao esporte, não era uma coisa visível. Eu recebi um convite através de uma colaboradora, porque eu tinha voltado para o esporte com vôlei de praia. Era o auge aqui, finalzinho da pandemia, o beach sport veio com as arenas. Eu recebi um convite que a pessoa falou assim, eu preciso de alguém que entenda e que tenha carisma para me ajudar a popularizar a arena. Então eu voltei para o esporte definitivo, assim, né, convivendo com isso, e recebi um convite, mas era simplesmente para ter um acompanhamento. Era tipo, olha, a Ocel uma investe... consultoria. Não, bem menor. Era tipo, a Ocel investe no esporte, a gente patrocina YXZ, e você, por favor, faz um relatório mensal daquilo que a gente está patrocinando. E eu tinha passado alguns anos, assim, me dedicando mais ao meu segundo filho, né, por fatores particulares, tudo. Então, quando eu sentei ali na cadeira e eu fui entender, eu falei, não é possível que alguém acomodado, né, porque eu acho que está no nosso sangue, assim, eu amo isso. Sentar aqui e só falar, fulano de tal, tá tudo certo? Você me manda uma foto do futebol, do campo, se tem um banner aí?
Primeiro que eu já mudei um pouco e não era mais à distância. Eu ia em loco e queria ir lá, queria conhecer, queria ver o que a gente patrocinava. E aí eu confesso, assim, que agradeço muito o César Rosângela, assim, pela confiança, porque em 6 meses já era outro movimento. Na verdade, eu confesso, aí o Gabriel tá junto, sempre tá junto, desde o começo, assim, foi uma pessoa que eu trouxe, eu fiz um circuito de beach vôlei e o Gabriel era o fotógrafo. E eu trouxe para o Céu, eu falei assim, não adianta eu também estar em loco se eu não tirar foto, se eu não fazer um registro daquilo. E no primeiro evento que a gente foi para Sorocaba, eu convidei o Gabriel e a gente voltou com 350 fotos. A gente tirou fotos de um circuito de beach tênis. Aí eu falei, mas Gabriel, quantas fotos tem mais ou menos? 300 e pouco. Eu falei, mas como que nós vamos colocar essas fotos no Instagram da funerária, né? O carro-chefe era assim. Serviço. Antes da gente entrar, eles divulgavam ali a foto de um atleta. E eu falei, também é um desperdício da gente ter ido até Sorocaba, das fotos dele, e um custo para a empresa. Não, vamos tentar adaptar isso. E aí foi, Frank, eu sentei, isso foi no final de semana, na segunda-feira, eu falei com a diretora que estava acima, né? Eu falei, mas com as redes sociais aí bombando, por que a gente, então, não vê uma possibilidade de abrir um Instagram só de esporte? Que aí a gente, né? Ainda ela falou assim, mas você vai te dar outro trabalho, vai dar muito mais trabalho. Eu falei, mas concordo. é melhor do que ficar lá misturado com as outras. Só que eu falei, só que esse trabalho vai ser visto, né? E eu sou bem assim, eu gosto dessa coisa de aparecer, de mostrar. E já fui pegando carinho pela marca, porque querendo ou não, eu desconheço uma outra funerária que deposita tanta confiança no esporte, porque eu tô falando de um valor, assim, razoável, investido há 40 anos. Eles já sempre patrocinaram, não é uma coisa que eles patrocinam agora. As pessoas... Que não tinha a visibilidade que você está conseguindo passar. Né? Exatamente. Então, em um mês, a gente já tinha lá 1.000 seguidores orgânico. O próprio dono da empresa, que é o César Marchetti, ele repostava, ele, tipo assim, ele curtiu, ver a marca dele agregada ao esporte, sabe? Eles gostam muito, é uma empresa que apoia real o esporte, a prática de atividade física e tudo mais. E aí a gente foi crescendo, né? Esse aí é o último evento que a gente esteve, que foi sexta-feira passada, mas para esse ano foi o maior investimento, que é a Confederação Ice Brasil, né? A Confederação do Gelo, Vamos num falar todo. disso. Já. E aí a gente foi indo, o primeiro ano eu fiz a gestão literalmente de marketing, pensando só no marketing, porque já tinham feito os contratos. A gente fecha, na verdade, assim, a gente estuda o que a gente vai patrocinar entre outubro e novembro, e 1º de janeiro já começa a vingar o patrocínio. Então, tipo, eu nesse ano de 2023, na verdade, eu só fiz a gestão do marketing naquilo que eles já tinham contratado. E aí, quando foi a primeira reunião, eu falei, olha, se você aceitar a minha opinião, a gente patrocina aqui, mas a gente não tem um alcance. A gente patrocina aqui, mas isso, os dirigentes ali daquela equipe não são nossos parceiros. Tudo que eu peço, eles não compartilham. E fui mostrando, assim, sabe? Então, foi um voto de confiança muito importante, assim, né, de você realmente poder fazer. E eu não tenho todo esse título do marketing, eu não sou a mais, sabe, foi tudo na garra, foi assim, nessa coisa caseira. Quando a gente chegava no patrocinado, era uma novidade para eles, porque não tinha essa pessoa ali para fazer a cobrança. E aí, no ano seguinte, a gente começou o ano 2024 já com os 10 atletas das Olimpíadas, né? Então, com foco ali para as Olimpíadas. Então, foi extraordinário. Em 15 dias, a gente fez a nossa equipe, a Cell Sport Olímpica. Fizemos um almoço para a imprensa, estavam os maiores veículos de comunicação. Então, assim, para a empresa, todo mundo ficou feliz, porque é algo realmente legal, né? Você está, assim, nos maiores veículos. Começamos janeiro assim e foi até as Olimpíadas. E eu fico imaginando assim, o César, por exemplo, que você citou, pensando lá, pô, mas a gente faz isso há tanto tempo e não tinha essa visibilidade, né? Deve dar também um orgulho, né? De, pô, é a nossa marca
está incentivando uma coisa que a gente gosta tanto, que é esporte e tal. Não, eu sou muito feliz, sou muito grata. A gente tem os líderes, né? Tem os donos, que é a César e a Rosângela. Depois vem diretores, vem líderes, assim. E quando a gente faz algum anúncio, olha, a gente vai estar lá na Globo. Nossa, é todo mundo curtindo. Então, assim, é uma empresa familiar. O pessoal que está ali, tem muitas pessoas há mais de 20 anos, há mais de 15 anos que vestem a camisa, então eles comemoram todo mundo junto, né? E o esporte, querendo ou não, a gente que é do esporte, assim, é uma coisa saudável, é feliz, é todo mundo curtindo aquele momento, transmite essa resiliência que o atleta também tem, né? Pergunta filosófica. O quanto o esporte te ajuda, o fato de você ter sido atleta, você falou, sempre tive a garra, né, a persistência e tal, isso vem um pouco ou vem muito, né, do atleta. O quanto o fato de ter sido atleta te ajuda hoje no dia a dia nessa função que você cumpre, de buscar todos esses suportes, esses apoios, esses acordos? Eu acredito, assim, uns 85%. 85%, porque os 15% é esse apoio interno da empresa, é o fator de eu ter trabalhado 10 anos na comunicação e gostar também da área da comunicação. Então, isso é importante, porque se você também só faz a gestão e não consegue transmitir isso para as pessoas acompanharem o trabalho da marca, também vai por água abaixo. Mas quantas vezes, né, eu falo assim, parece advogado, que o advogado fala, eles que falam, né, que todo mundo tá sorrindo e ninguém vê ele chorando no banheiro. Mas, olha, eu e o Gabriel, assim, principalmente esse episódio das Olimpíadas, só a gente sabe o que a gente passou, porque foi muita quebra de paradigmas, assim, modesta parte, isso, para outras marcas, para outros gestores. O que teve de gente querendo colocar obstáculo para a gente não chegar, foi forte. Então, assim, não que quem não é atleta não tem isso, mas eu fico brincando, assim, eu sempre fui, assim, eu sou uma família forte, a gente é italianão, assim, então eu corria 45 minutos em jejum quando a gente estava na seleção brasileira para comer um café da manhã, que você quer comer tudo, aí você come assim, aí para você treinar 2 horas, para você fazer parte física, para tomar banho lavando o uniforme, para você descansar 1 horinha, para você ter treino da tarde, para você treinar depois um fundamento. Então, assim, essa logística, né, eu falo, eu peguei muita seleção dos 14 até os 21. É uma fase que você nem sabe direito controlar os hormônios, sabe? Então, isso para a vida te traz uma bagagem incrível. Até assim, uma coisa que eu acho que é muito importante para quem ainda não pratica esporte ou que pais que estão assistindo que não incentivam os filhos, eu acho que uma das características mais importantes para o dia a dia hoje é você saber trabalhar em equipe. Hoje, cada vez mais é muito individual, então você põe seu fone, você pega seu celular e você é sozinho. Mas quando você vai chegar numa agência, num trabalho, numa empresa, você tem que ter colaboração, você tem que colaborar e alguém vai colaborar com você. E eu não sei se era porque era modalidade coletiva, mas hoje, você vê, eu sento aqui, eu elogio o Gabriel, eu elogio o Marcos, eu elogio os donos, porque não foi a Karen, foi um trabalho totalmente em equipe, porque se alguém cortasse a asa antes, eu poderia ter boa vontade, mas não ia fazer. Se não fosse o Gabriel enxugar a lágrima ou chorar junto, você também, sabe? Então, é uma questão, assim, de você concluir essa jornada, assim, do atleta, né? Vamos falar um pouco sobre os eventos hoje que a Ocel faz, que são voltados para o esporte. Você já falou da equipe, né? E na última semana nós tivemos esse evento que foi do bobsled, né? Da Confederação aí de Esportes no Gelo e tal, que é um negócio até interessante, essa busca pela parceria com as federações e confederações, né? Aí você fala assim, olha, mas como é que fez um evento da Confederação do Gelo aqui no Grande ABC? Explica pra gente. Olha, então, eu falo assim, que não adianta ter boa vontade, Deus tem que olhar e falar assim, deixa eu dar uma forcinha pra aquela menina. Porque ninguém acredita ver a nossa marca ali, né? Essa equipe, não? Não, essa aqui é a equipe da Confederação. Tá. Nós fizemos o quê? Quando eu sentei com o César, eu falei, olha, César, a gente chegou no ápice, a gente foi para as Olimpíadas, então eu dei o nome de investimento inusitado, né? Eu falei, todo ano a gente teria, né, na minha cabeça, dar continuidade nisso
para ser o diferente, né? Aí ele já, tipo assim, ele dá uma risadinha do tipo, que lá vem ela? Porque eu sou meio fora da caixinha mesmo, né? E já tinha começado um namoro com o pessoal da Confederação na Expo COB do ano anterior. E eles são, assim, geniais. É uma graça, o presidente, o Edson Bindilati. Então, você pensa, uma coisa que eu falo, mas como que eu vou levar isso à frente? E fui nessa pegada. E esse ano eles tiveram um Mundial, que foi em Lake Placid. E o torneio, antes do Mundial, por incrível que pareça, teve etapas que o Brasil ficou acima dos Estados Unidos e Canadá. Então, assim, eu tenho aquele prazer também de demonstrar aquilo que muita gente não vê. Uhum. Tipo assim, todo mundo vai querer acompanhar aí as Olimpíadas de Inverno, que depois que a gente começou o patrocínio, eu falo, ai, adoro. Mas ninguém entende que para eles chegarem lá nas Olimpíadas, a gente precisou desse incentivo, desse voto de confiança, né? O esporte tem umas histórias que são, assim, emblemáticas, né? E que às vezes, assim, você... de fora, você não percebe que o verdadeiro vencedor, às vezes, não é o cara da medalha de ouro, não é o cara da medalha de prata, nem da de bronze, né? No caso do bobsled, que é um assunto específico, uma posição que seja diferente da anterior, 1, 2, 22º, 21º, 15º, é mais relevante do que qualquer medalha. Então, aí a gente começa esse namoro, porque aí... a gente não investe em nada que a gente não vai estar presente. A gente tem que acreditar, a gente tem que estar no processo. E aí a gente foi para o Mundial e foi a primeira vez de tudo que eu patrocinei até hoje que eu me senti fazendo parte do negócio. Então eles conseguiram uma credencial para nós de imprensa, a gente participou de tudo lá em Lake Placid. E aí realmente foi a primeira vez que eu vi uma competição de bobsled, né? E aí a gente viu o que esses meninos fazem pelo Brasil. É incrível. Só tinha eu, Gabriel brasileiro, e só tinha americano, alemão e canadense. E os meninos fizeram história. Pela primeira vez eles ficaram em 16º, que não é uma medalha, claro, mas é uma colocação inédita aí. E com o nosso investimento e com toda a garra do Emílio, que é o presidente e tudo mais, foi a primeira vez que eles tiveram um trenó zerado. Toda vez eles tinham um trenó que era emprestado, tipo, era o resto de outro país que vinha para o Brasil, eles davam uma lapidada e faziam. Isso aí, gente, é assim, se você for correr aqui na Fórmula 1, tá todo mundo correndo com um modelo novo de carro e você pegou o carro emprestado do ano retrasado de alguma equipe que não vai usar mais. Era mais ou menos assim que acontecia. Mas não era o ano seguinte não, gente, é 10 anos, assim, é uma coisa que quando você tá ali, você fala assim, sabe, faz a diferença. E aí o nosso investimento, Frank, foi pela confederação inteira. Então a gente é um pouco mais envolvido pelo bobsled, porque o Emílio, que é o presidente, mas o Edson Bindilati, que é do ABC, a gente criou uma relação maior, né, assim, mais próxima. Mas a gente, estando na confederação, a gente patrocina o hóquei, a patinação no gelo. A confederação, eles têm uma arena no Morumbi, que é a coisa mais linda, que muita gente não sabe. E ali é um sucesso também, é aberto ao público. Então, resumindo, o César deu esse sorrisinho e a gente foi. Mas não tem emoção melhor, né, assim, de a gente ter plantado essa sementinha e chegar lá e ver o trenó zerado, lindão, e com o nosso logo assim na frente, único e exclusivo. Entendeu? E acho que foi uns 20 dias antes que a Cazé TV fechou de ter a transmissão. Então, na verdade, a gente foi transmitido, a gente estava lá, os meninos colocavam o bonezinho lá da Ocel Sport, nos momentos que davam. A gente ficou por quase 20 minutos na última etapa ali, com a nossa logomarca na Cazé TV, atingindo 119 milhões de pessoas. É uma exposição que lá atrás você acho que nem imaginava que poderia alcançar, né? Não, a gente fez mesmo assim, de tipo, esse compromisso de incentivo ao esporte, né? Então tem gente que questiona, por que você patrocinou o bobsled e não patrocinou o futebol? É porque o futebol todo mundo acha que é o melhor, então assim... Pode você, eu até convido, a gente faz assim, uma tarefa aqui, eu e o Gabriel,
Onde a gente vai, a gente tenta trazer novos empresários para acompanhar e falar, olha, estou aqui à disposição, se quiser saber mais sobre esse retorno da marca, porque, infelizmente, a gente não consegue patrocinar tudo. Só que a gente começou, para esse ano, pensar em ter um olhar diferenciado naquilo que ninguém olha. Então, a gente fez esse investimento mais alto na confederação, escolhemos 10 atletas individuais. Então, a gente tem desde uma menina do jiu-jitsu categoria infanto-juvenil, até o Edson Bindilati, que é um patrocínio particular. Então, a gente foi pulverizando, entendeu? Bom, aproveitando, e hoje, como é que é? Quando os meninos treinam, por exemplo, para uma competição no gelo, eles conseguem, não sei nem se você pode responder isso, né? Assim, eles conseguem fazer um intercâmbio, eu vou treinar aqui no Brasil nas condições que a gente tem, mas eu vou conseguir aqui treinar 30 dias numa condição específica do evento, por exemplo. Então, é por isso que é muito caro. Durante o ano, eles não conseguem. Então, cada um tem a sua preparação física, né? O seu treinamento específico e treinam individual. Então, até na sexta-feira, trouxeram a treinadora, que ela é pode falar, Inglaterra, né? Veio, então ela faz toda uma preparação, cada um treina individualmente e o que é caro é isso. Perto da competição, aí eles vão para fora. Aí eles vão para o gelo, literalmente. Eles fazem um camp, assim, de quanto tempo? Olha, o ano passado eles foram, tipo, novembro e a competição era comecinho de março. Uau. Então isso é muito caro, né? Mas que bom que consegue fazer. Mas é com muito custo. A confederação, assim, isso que eu falo, para mim foi uma surpresa, né? Mas eles, assim, eles alugam uma casa, não ficam em hotel. Eles, como o lugar mais próximo de treinamento é nos Estados Unidos, é ali em Lake Placid, nessa pista, eles têm tipo, como que eu posso falar? Já tem o espaço do Brasil, onde fica os treinos, fica tudo ali. Então, querendo ou não, fica um pouco mais perto e ir para os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, Sim, é o ano inteiro correndo atrás de recurso. E é isso que é difícil, E tem competição, né? todo ano? Tem. Isso já é positivo também. Bom, parabéns aí para o pessoal de esportes no gelo, não só do bobsled, de todas as competições, né, assim que o Brasil compete, acho que tem que dar uma importância bacana. E aqui para o Grande ABC, vocês produzem eventos específicos assim para o público do Grande ABC? Porque o CEL ela é uma marca muito forte, né, muito presente assim no dia a dia do Grande ABC. Então, o nosso maior evento é a corrida, né, que é o CEL Run, já entrou no calendário do pessoal de corredor, assim, quem pratica a corrida de rua, ele já fica ali perguntando qual é a data, ele já tem uma preparação para a inscrição. Então, essa última a gente teve mais de 3 mil inscritos e é outra quebrada de paradigma, né? Porque a gente começou lá com 700 há 6 anos atrás, que essa foi a 7ª. E, na verdade, só faltou pagar para a pessoa se inscrever, né? Porque falava assim, mas ali na linha de chegada vai ser um caixão que vai estar esperando a gente e tudo mais. Hoje não, é uma corrida, esse ano foi linda, foi incrível, assim, a gente escolheu uma cor até parecida com essa, e você vê aquele trabalho, assim, sabe, na avenida ali da Perimetral. Então, esse é o nosso maior evento, literalmente, da OCEL. Região aqui. E aí, o restante, a gente, na verdade, patrocina algum evento. Então, às vezes, é corrida de rua de uma outra, né, instituição que a gente ajuda. A gente faz esse laboratório de onde a gente pode investir. Então, desde torneio de beach tênis, a gente patrocina o time de basquete, só que é lá de Sorocaba, que é o LSB, fez uma campanha também extraordinária esse ano. A gente tem os patrocínios fixos, então não é muito evento externo, e sim essa continuidade de patrocínio. Então a gente patrocinava o Santo André e o São Bento, esse ano a gente não entrou no Santo André e patrocinou o primeiro semestre do São Bento. E hoje, por incrível que pareça, a gente também está tendo um olhar um pouco mais para o colaborador. Então, a gente faz alguns eventos internos. Sim. E isso veio desse histórico aí do César e da Rosângela estar bem envolvido com a atividade física.
Então, assim, uma vez por mês tem o futebol lá, e aí agora já começou, não, vamos fazer ADM contra a funerária daqui, de lá. Então, querendo ou não, um incentivo. A gente tem um parceiro incrível que é essa clínica de treinamento de fisioterapia. A gente já conseguiu trazer para uma parceria. Então, hoje, o colaborador da OCEL vai ter 50% no treinamento ali. A gente acabou de investir num torneio master de tênis no São Bernardo Tênis Clube. Semana que vem a gente tem um campeonato juvenil que é no Corinthians. Então, é essa transformação que a gente foi fazendo. A gente foi patrocinando aquilo que a gente tinha acesso. E é muito legal, assim, transmitir. No começo, a primeira reunião, é meio estranho. O pessoal fala assim, ué, mas você patrocinou, o torneio já foi, seu logo não estava ali? E eu comecei a mudar. Eu falei, não, mas isso é pouco para mim, porque... Eu não sei se é diferente. Quem patrocinou e teve o recurso de venda ali no ato, pode me chamar que eu quero entender. Mas, normalmente, para mim, é um relacionamento. Você vai, estando ali presente no clube, você vai uma hora, você põe um balcão ali distribuindo água. Até porque a pessoa tem que entender o nosso produto também, né? E aí, hoje, a gente investe naquilo que se tornou um parceiro de verdade. E esses investimentos, essas parcerias, elas têm reflexo para o OCEL como empresa, como nas vendas mesmo da OCEL? Então, eu não posso dizer assim que isso trouxe um número maior de venda, mas a gente tem notado o quanto valorizou no sentido de as pessoas quererem entender o que é o OCEL. Como é um assunto delicado, né? Não é uma conversa que você tem na sexta-feira ali, tomando um vinho, comendo pizza. As pessoas não falam sobre isso, sobre, vou adquirir um plano funerário. E aí, eu e o Gabriel, a gente fica em tempo integral com o uniforme. A gente vai nos lugares, a gente fica todo dia, a gente veste o céu. Então, a gente começou a ter uma outra entrada desse assunto. Porque a OCEL, ela incentiva em vida. Então, ela tem uma rede credenciada, ela tem vários benefícios. Então, a pessoa não sabia. Ela achava que ela ia comprar e só ia pensar ali na hora que, infelizmente, fosse usar de fato. E dessa forma, você vê que eu não sou uma pessoa falante, né? Às vezes eu fico lá, nem conheço a pessoa, mas eu fico 1 hora explicando o que é aquele benefício, o que é isso, até que hoje, através da gente mesmo, do nosso número particular, acho que assim, pelo menos umas 20 planos a gente vendeu, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tô com... Vou dar um exemplo. A gente está com a OCEL Care, que é uma telemedicina. Eu entrei em contato com uma empresa que era de cartão de benefício. Nada a ver. Nada a ver. Só que com o meu jeito de explicar o benefício à empresa, o dono da própria marca me ligou também, uns 15 dias atrás. Ele falou, olha, eu preciso, minha mãe está numa situação assim. A gente começou a pensar e não veio outra pessoa a não ser você. Só que eu não sou a vendedora. Só que eu falei, aí eu dei aquele primeiro atendimento e falei, agora eu posso passar para uma... Então assim... não é aquela venda, Sim, mas eu acho que abre caminho para você falar um pouco mais leve sobre o assunto. Mas é aquela coisa, a importância de você ter, por exemplo, a OCEL, dentro desse contexto que é o mercado, que a OCEL atua, mas a importância de você ter a marca exposta relacionada a coisas que são... o oposto, digamos de tudo isso, né? Aí. Que é uma então, exaltação por exemplo, à vida, esse daqui foi na sexta-feira, né? Foi muito legal, porque a gente conseguiu, a Confederação conseguiu colocar a OCEL Sport e a OCEL Care. E depois eu fiz uma lembrancinha, né? Com uma estratégia, eu fui fazendo uma lembrancinha para entregar para a imprensa mesmo, né? E é muito legal, porque aí eles falaram assim... Aí eu fiquei curioso, porque não é todo mundo que tem acesso. Nós somos a maior de São Paulo, nós somos muito grande. Mas não é todo mundo, isso não é uma marca que a pessoa tem curiosidade de, né? E aí, então, você ter esse feedback é interessante. Significa que a exposição da marca está trazendo a pessoa a pesquisar e entender e ver sobre a marca. Né? No caso da OCEL e desse sistema de parcerias, de incentivos, de patrocínio, você acha que tem ainda... muita coisa para crescer, muita coisa para agregar, muita coisa para desenvolver? Por exemplo, um exemplo só. Não, pode ir aqui.
A Ocel Run, que a gente tem aqui no ABC, ela pode amanhã ou depois se tornar um circuito de corridas, por exemplo? Pode, total. Para mim, o céu é o limite, assim, a gente... O céu é o limite. Por Desculpa, que eu tô falando sou rei isso, das Frank? Assim, piadinhas. foi uma pergunta assim, interessante no sentido que desde quando eu pisei, né, lá, eu ficava na cabeça do César assim, que é um valor alto de investimento no esporte. Eu falava assim, mas por que a gente não faz o evento com a nossa marca? Que é o que eu, normalmente, é o que mais ou menos eu estou percebendo que você está perguntando. Então, por exemplo, eu vou patrocinar um time de futebol, ok? Mas eu não posso ter uma seleção e fazer meu time, o céu? Que aí são as minhas regras, é meu marketing e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode, sim. Tanto que tem algumas ideias aí a caminho. E, por exemplo, é que uma corrida já dá trabalho. Fazer várias juntas é mais trabalho ainda. Mas é esse estudo. É onde que tem mais retorno na marca? É na corrida? Então, hoje a gente está fazendo um trabalho literalmente de marketing esportivo. Aquilo que começou como incentivo e apoio, que eu falava assim, que ele batiam na porta, César, patrocina meu time aqui, e ele, super generoso até hoje, ele faz esse tipo de apoio, a gente começou a mostrar o quanto é positivo ter um trabalho através desse investimento. Então, eu vejo, assim, não vejo só a corrida, porque a corrida literalmente é muito trabalhoso, mas a gente teve, que nem eu falei, o circuito de beach vôlei das 7 cidades, a Ocel foi a patrocinadora master. Legal. E ali você tem muito mais relacionamento, você não é só uma marca exposta, você criou, você está fazendo. Então, hoje, assim, dando um spoiler aqui para você, eu tenho um sonho de propor da gente ter uma assessoria de corrida Ocel. Então, a gente está incentivando o colaborador a praticar esporte. Vamos fazer. Então, por que a gente não pode ter um treinador, uma assessoria que saiu do trabalho, em vez de elas irem para a academia, o professor pega ali e vamos para o parque, entendeu? Tudo isso é um estudo. É que, na verdade, parece que a gente está muito tempo lá, mas é 2 anos e meio. Então, são muitas coisas que a gente está fazendo... E sou eu e o Gabriel, para ter todas essas ideias e ter esse valor de mensuração. O que é mais valioso fazer? É isso ou aquilo? E também tem o lado de você fechar portas. Eu também não é só flores. Então, aquilo que a gente patrocinava e não patrocina mais, a pessoa ali fica meio bravinho, né? Fica sem entender um pouco. Então, eu tenho que ter números, né? Então, a gente faz esse trabalho de alcance, de visibilidade, de parcerias. Por exemplo, a gente postou da confederação, você ter lá o comentário do próprio presidente da confederação agradecendo esse incentivo, para quem não entende, pode ser só mais um comentário. Mas eu que sou atleta, né? Fui atleta, é um peso gigantesco. Então, você estar inserido dentro de uma confederação, né? Eu acho que para mim é o ápice de uma marca. Porque assim, essa questão de ser assertivo, né? Você tem que vai, faz e depois você, deu certo, não deu certo, isso é natural, né? Imagino que dentro desse contexto também, hoje, entidades, clubes também já procuram o Ocel para apresentar projeto, mostrar as coisas. A gente recebe... E aí tem que ter um filtro muito. Eu recebo em torno assim, de 20 por semana. Uau. De pedidos de patrocínio, né? E eu tento ser o mais atenciosa possível e tudo, porque... Então são quase 500 projetos por ano, se a gente for... Aí eu só fico chateada, eu começo a ficar nervosa quando, tipo assim, a pessoa começa a insistir. Então, tipo assim, eu já fui delicada, porque assim, como eu tenho o budget do ano e a gente finaliza isso em novembro, a gente já escolheu, infelizmente, eu não tenho mais depois de onde tirar. E aí, por exemplo, a gente fez o bobsled. Isso aqui teve um alcance que no sábado, o que eu tive de mensagem de uma mãe que tem a filha que faz patinação, né? E eu entendo, porque assim, se eu também tivesse um filho atleta e precisasse tirar tudo do meu bolso, a oportunidade que eu tivesse para pedir um patrocínio, eu também iria pedir. Então,
Não é isso, eu estou disposta, eu atendo a todos. Agora, por exemplo, a pessoa mandou uma mensagem, mandou a segunda, mandou a terceira, e não, parece que ela não entendeu que eu não tenho como investir. Parece que é uma coisa pessoal contra ela. Parece que e você não é. não quer. Isso, Mas as coisas isso, são não assim. é uma questão E acho que, às vezes, assim, né, Karen, deve ter aquele projeto, aquela ideia que aparece para você e você fala, puxa, isso seria bacana, mas agora também eu não posso fazer. É isso. Acontece demais, imagino, né? Então, por exemplo, isso que eu falo, esse investimento da Confederação foi meu carro-chefe do ano. Então, eu poderia ter patrocinado outras coisas menores. Então, por aquela verba, eu tenho que sugar o máximo. Só que quando vai tendo... Então, a gente foi para o Mundial, teve esse alcance Cazé. Foi uma coisa, assim, extraordinária. A gente voltou, aí teve as competições na arena. Às vezes, as pessoas, elas te questionam, tipo... Será que ela fez a escolha certa? E aí eu falo, calma, mas o ano só começou. Né? Sabe assim, tem um pouquinho de paciência. Esse evento de sexta-feira foi uma explosão. Agora vem a Kobe Expo desse ano, que a gente já vai estar junto da confederação. Então era um valor que a gente disponibilizava antes, particularmente para estar na Kobe Expo. Hoje a gente não vai gastar, já está dentro desse orçamento, entendeu? Sim, junto com o parceiro, né? Bom, é o seguinte, você está acompanhando o nosso Catimba Cast nessa edição. Faz o seguinte, deixa um like aí na transmissão se você estiver curtindo. Compartilha também com quem você achar que pode ser interessante de acompanhar. Sei que tem bastante informação bacana que a Karen está trazendo para a gente. E não se esqueça, né, de seguir o Francamente ABC nas redes sociais, tá? Não só aqui no nosso canal no YouTube, mas nas demais redes sociais também. E a Karen tem falado aqui do Gabriel Dotto, que é parceiro nosso de muitos anos também, está lá com a Karen no departamento, né, construindo toda essa história que a Karen está passando para a gente agora. O que dá para esperar da Ocel Sport aí para os próximos anos? Assim? Vocês já têm, você deu um spoiler de alguma coisa que você está pensando, mas imagino que vocês já têm outros projetos também voltados assim para o esporte. A gente tem uma confederação que a gente está namorando já também, né? Então, assim, é muita novidade. A gente, como eu falei, então imagina, receber 500 pedidos, né, por ano. Então eu tenho que saber selecionar, então eu ficar na gavetinha, né? A minha maior preocupação é sempre estar agregada com aquilo que, de fato, ou o atleta ou a equipe veste a camisa. Sabe? Então, assim, quando alguém que está assistindo fala assim, eu vou pedir patrocínio. Tá, mas você está disposto? A gente é uma empresa de assistência funerária. Tá vendo que todo mundo aqui tem essa garra, essa determinação, tanto como um atleta, mas é uma via dupla. Então, teve questões assim, nessa proposta. Então, para o ano que vem, a gente está aí com o namoro de uma nova confederação, né? Que poderia ser também muito interessante para a marca, porque eu acredito que a gente precisa estar em universos diferentes. No contexto do inusitado ou não? Aí, essa semana ainda eu encontrei um amigão que está na Confederação Brasileira de Futebol. Eu falo, mas lembra da gente? Então, assim, são oportunidades. Eu sou uma pessoa também que sou muito cara de pau. Eu não perco. Então, assim, tipo, por exemplo, eu não estou pensando no Copa do Mundo. É uma coisa bilionária, muito dinheiro envolvido. Não sei. Mas e se, de repente, existir uma pontinha? Então, assim, a gente está aberto a qualquer proposta. Eu não falo não para nada. A gente toma café com todo mundo. A gente vai entender um pouquinho de cada um. Tem essa modalidade, que é uma novidade, vindo para São Caetano do Sul, que pode ser uma coisa inusitada, pode ser bem diferente, e acho que o diferente, ele traz uma visibilidade, e do restante, assim, eu vou segurar, vou deixar a gente vir para a próxima vez. Você falou que é um investimento muito grande, né? Algumas vezes você repetiu isso aí. Quando você fala muito grandes, você pode falar para a gente aproximadamente quanto que é esse investimento anual? Essa definição você tem aí até o final do ano, né? Em novembro você diz que fecha esse calendário. Então, eu vou falar o que já foi, eu não sei o ano que vem, porque aí a gente, cada ano é um ano. A gente é em torno de 1,5 milhão. Então, é muito
Pra mim, tem gente que vai falar, nossa, mas isso não paga um time de futebol, por exemplo, né? Mas não é nem só o valor, é o quanto a gente ajudou com esse valor, entendeu? Sim. Mas isso, mesmo no futebol, um valor desse anualmente é um valor relevante, né? É que no futebol, por exemplo, dias atrás divulgaram o patrocínio do Flamengo, que é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, 200 e tantos milhões. Só que assim, são 200 e tantos milhões, 230, se eu não estiver enganado, mas em 4, 5 anos. E aí, se você pegar ali para ler ali direitinho, você vai ver que que o acordo que foi fechado envolve futebol, envolve esportes olímpicos, envolve basquete, futebol feminino, envolve ginástica, envolve a TV do Flamengo. Então, uma série de entregas, né, que cai tudo ali no guarda-chuva do futebol. Sim. Né? Mas, ou seja, esse 1,5 milhão teria uma relevância. Talvez não para o Flamengo, mas para um outro clube aí que disputa Série A, Série B, no próprio futebol teria uma relevância então, mas grande também. Ainda bem que você citou assim, eu não quero deixar esse valor explícito no sentido assim, então para eu ajudar um atleta, a minha empresa tem que disponibilizar 1 milhão. Gente, vocês não têm noção que às vezes R$1.000, uma ajuda de custo mensal para um atleta faz toda a diferença. Eu tenho filas assim de atletas que eu gostaria de poder contribuir com mais mil, assim, eu não tenho R$1.000 por mês, porque é 12 mil no ano. Mas se você tiver, eu não tenho filho, não é pro meu filho, venha pro esporte, gente, é uma coisa assim, saudável, maravilhosa, é um astral, quando você tá envolvida com isso, assim, e às vezes a gente traz parceiros dessa rede credenciada que é da área de saúde, e a pessoa vai para lá e ela curte. Então a gente, por exemplo, eu levei um outro gestor para esse evento aqui, eu falo, parecia, sabe, criança quando tá, a primeira campeonato que ele tá jogando futebol, que ele tá assim, era o Douglas Santana, vou mandar um beijo, porque é um universo saudável mesmo, sabe? Então, por favor, não fique com esse valor, eram também coisas que a gente já investiu, nem sei se a gente vai continuar nesse valor. O mais importante que eu acredito é isso, é uma mão dupla, não interfere a quantidade do dinheiro que você tá ali. Eu quase presto uma assessoria para o atleta, porque às vezes o atleta ele também não entende a necessidade dele fazer o conteúdo dele, né? Então, eu com esse meu jeitão, por isso que eu falo assim, é muito caseiro, não tem um currículo ali. Mas eu falava assim, olha, se você imaginar que o que eu estou investindo em você, ele pode ser substituído por um outdoor. Eu estou fazendo de tudo para esse dinheiro vir para um atleta, mas se você não fizer a sua parte, eu também não posso fazer, né? É a tal da curiosidade jornalística, viu, gente? Jornalista, número, quer saber tudo. Bom, e você agregou agora também a gestão da Ocel Care. Explica pra gente o que é e como é que você foi... É um espaço a mais que você está conquistando na realidade também, né? Do ponto de vista profissional, mas... É uma experiência significa mais trabalho também. Essa acho que foi... Aquilo que você falou de atleta, você não pode ficar tranquila, você sempre quer um desafio. Então eu gosto de desafios. Não, na verdade, assim, é muita gratidão, assim, né? Então quando eu entrei, eu tinha passado momentos bem difíceis, particulares. E sabe quando você fala assim... Pô, agora eu tenho um salário, agora eu tenho uma empresa que gosta de esporte, não sei o quê, vamos valorizar isso? Então, desde o começo, eu falava para o César assim, mas como que eu posso devolver esse dinheiro que você está investindo no esporte? O que eu posso fazer, né? Porque é realmente uma forma de marketing esportivo. O marketing não é só você fazer a arte bonitinha lá, é você devolver para a empresa, né? Mas do meu jeitinho. Então, a gente tinha pensado em fazer uma lojinha. Sabe assim, eu fui porque... Como a gente investe em esportes grandes e torneios grandes, eu imaginava assim, vou fazer uma lojinha, vou pôr o boneco, a camiseta, a meia e vou vender ali no estádio do Santo André, do estádio do São Bento, vamos ver o que vai dar. Então eu ficava ali tentando imaginar isso. E no decorrer desse tempo que eu tô lá, eu acho que eu fui demonstrando também um pouquinho da veia comercial que eu não sabia que tinha, que eu acho que vai muito assim desse atendimento, dessa atenção, de você querer ajudar a empresa. E ficava insistindo. Na verdade, assim, acho que ele fala, acho que eu vou dar isso aí para ela ficar E a telemedicina, que é essa Ocel Care, ela já existia ali, era mais um produto da Ocel.
ela foi criada como um benefício para o nosso associado, né? E ela era voltada mais para isso e a venda individual. E o César falou assim, teve um determinado momento, ele falou assim, mas você quer? Realmente você quer pensar em alguma coisa assim? Aí me chamou no particular, na primeira semana que ele voltou do trabalho, ele falou, então vamos pensar, então você pegar o Cellcare, mas para esse empresarial. Porque assim, o individual é mais porta a porta, assim, eu não teria condição mesmo, né? Eu falei, empresarial, meu Deus, né? Então assim, foram vários desafios num desafio só. E aí, eu acho que eu gosto da minha personalidade, que é tentar colocar um pouco de diferente num produto que parecia que estava pronto. Então, eu comecei a falar, não, mas isso aqui a gente pode fazer assim, vamos bater em tal porta. Então, para resumir, vamos pensar assim, a gente tem aqui os lobinhos, né? Um abração lá para a BC-Com. A gente faz parte da comunidade, a Ocel Assistência. E um dia o Bonetti foi lá e ele fazia... Eu falei assim, ai, Bonetti, eu queria tanto conversar com o Shopping ABC, né? Então, eu tô te falando assim, olha onde vai a minha cabeça. Ele, Shopping ABC? Eu falei, então, porque eu preciso vender pro empresarial. No shopping, quantas lojas tem? Ele falou, não, eu nunca pensei. Resumindo, ele fazia um encontro de marketing, de diretoria de marketing, num outro restaurante. Sim. Eu consegui trazer para o nosso restaurante, que a gente também tem um Monte de Cristo, que se você não foi, é o melhor restaurante aqui de Santo André. Trouxe para dentro do nosso restaurante, pediu um descontinho, esse descontinho se tornou uma cota de patrocínio e eu tive 5 minutos de fala. Karen, o que você quer dizer com isso? Era o que eu queria. 5 minutos de fala, falando da Cellcare, aí todo mundo ali bonitinho, ouvindo sobre marketing. Eu falei, não, eu quero hoje poder pegar o seu contato como diretor e ir no seu shopping para apresentar para os seus lojistas para contratar para o seu colaborador. Então, tipo, é bem fora da caixinha ali de você falar, vou vender para uma empresa X, né? Tive uma ideia, a gente está lançando na próxima semana um collab com a Dental Plus, então também estou anunciando aqui em primeira mão. Tá vendo? Então, a gente... Já vou pegar o aplicativo aqui do Dental Plus que eu tenho. Então, o que aconteceu? A gente tem a telemedicina, a Dental Plus tem um plano dentário. Eu falei, vamos tirar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e ter um produto diferenciado. Porque aí eu também comecei a escutar. Eu faço assim, um trabalho de campo primeiro para depois eu atacar. Então, por exemplo, eu fui ver uma necessidade, tem empresas que já têm telemedicina. Mas se eu oferecer telemedicina com dentário, não tem. Então, fizemos essa collab. Então, assim, hoje eu consegui fazer 5 vendas empresariais. Aí, uma delas é a Confederação, ela acreditou todo no produto que contratou para os próprios colaboradores, mas a hora que começar a engrenar todas essas ideias e tudo que a gente criou ali, eu acho que vai dar certo. Que legal, muita iniciativa e perspicácia também para ter as ideias aí para correr atrás. Parabéns, viu, Karen? Olha só, se você está gostando aqui da entrevista com a Karen Paiva, da Ocel, gestora da Ocel Sport e da Cellcare, hein? Então deixa o like aí no nosso canal, na nossa transmissão. Eu queria já agradecer a Karen pela participação, parece que não, viu, Karen? Mas a gente avançou aqui no horário um tempinho. Mas isso é bom, porque passa o tempo e você não percebe. O Aleph que me alertou aqui agora. E aí é o seguinte, quero convidar você a estar conosco nas próximas edições do nosso CatimbaCast, acompanhar também o Francamente ABC Entrevista, que são as entrevistas que estão sempre à sua disposição aqui nas playlists do nosso canal, tá bom? Lembrando que estamos também no francamenteabc.com.br e em todas as redes sociais. Desejar sucesso para Karen, em todos os projetos que tenho certeza que ainda estão por vir e que a Ocel possa continuar, principalmente, incentivando o esporte, né? Que eu acho que o escopo maior aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né? É sempre relevante poder conversar e poder falar sobre incentivo ao esporte, que é uma coisa que a gente gosta tanto. E eu que estou... Gabriel perguntou no começo aqui, estou há 26 anos nessa batida aí, sempre acompanhando o esporte, né? Do lado de fora das quadras e dos campos, né? Eu sei como tem
relevância e como é importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela gentileza de estar conosco e conte também com o nosso canal, com o CatimbaCast, com o Francamente ABC, para divulgar as ações aí da Ocel, para a gente é uma satisfação. Eu que agradeço, parabenizo, eu falo assim, que nada, a gente não tem alcance se não tem o apoio da imprensa, né? Ter um veículo de comunicação para demonstrar tudo isso e para ter a oportunidade de convidar outros empresários para vir junto. Então, obrigado, quem puder seguir a nossa página Ocel.sport, Ocelcare, e conte conosco também, a gente está à disposição aí para, se tiver algum evento que acho que é importante para a gente estar junto, estaremos. Muito legal. Olha só, lembrando que o CatimbaCast, Francamente ABC Entrevista, todas as produções do Francamente ABC, a gente faz aqui a partir dos estúdios da Five Media, tá bom? Se você, inclusive, quiser conhecer o trabalho da Five, que diz respeito a transmissões ao vivo, trabalho de ponta, de excelência, é só acessar o site aí, fivemedia.com.br, ou procurar também lá nas redes sociais, tá bom? Solução para o seu evento, pode ter certeza que você pode contar com a Five Media. Obrigado a todos que participaram desta produção. Vem mais um CatimbaCast na sequência aí para você nas próximas semanas. Enquanto isso, você segue a gente nas redes sociais e fica acompanhando tudo que acontece no Grande ABC através de francamenteabc.com.br. Tchau, gente!